Bom dia! Deus abençoe! Estamos nós aqui por mais esse dia, louvado seja Deus! Hoje em outro horário, mas estamos nós aqui. Deus abençoe! Seja muito bem-vinda! Vai se achegando, vai compartilhando essa live, que hoje eu tenho uma clareza grandiosa para entregar para você nessa manhã de quarta-feira. Deus abençoe sua vida. Vai chegando e vai compartilhando aí essa live. É só você clicar aqui, ó, nesse aviãozinho e encaminhar para uma amiga. Bom dia, maravilhosa! Tudo bem? Deus abençoe. Bora lá? Vou compartilhar daqui. Você compartilha daí. Vamos lá. Compartilhando. Aí, vamos convidar as mulheres a estarem conosco. Bora lá. Compartilha daí que eu compartilho daqui. Vamos lá. Aí. Muito bom dia. Muito bom dia. Eu preparei hoje uma palavra aqui para você. Sobre aquele momento quando a vontade não vem. Quando eu não tenho vontade de fazer alguma coisa, quando eu não tenho vontade nem mesmo de levantar, quando eu não tenho vontade de agir, quando eu não tenho vontade de agir em direção àquilo que eu necessito, àquilo que eu preciso. Olha só como é isso, né? Às vezes nós não temos essa vontade, mas eu preciso permanecer mesmo sem sentir essa vontade. E é sobre isso que nós vamos falar. Então eu quero entregar esse momento para Deus, pedir que Ele nos abençoe, que Ele santifique esse momento. Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir a sua bênção sobre cada uma de nós. Derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, a Tua unção, sobre as mulheres que aqui entrarem, sobre aquelas que virão depois. Que o Senhor manifeste o Seu poder e a Sua graça, ó Deus. Realize de forma extraordinária a Tua vontade sobre nós. Que as palavras que forem direcionadas nesse momento, Pai, sejam palavras de poder, palavras de mudança de vida, de autoridade, Deus. Talvez hoje, Pai, nós estejamos assim, sem vontade de fazer algo, sem vontade de agir em direção a algo, mas eu quero pedir a Tua graça, a Tua proteção, a manifestação do Seu poder sobre cada uma de nós. Que nós possamos ter a direção certa e a tomada de decisão de fazer algo por nós. Por isso, Senhor, abençoe essa direção. Abençoe aquilo que está no nosso coração, aquilo que possa vir. Abençoe, Pai querido, Pai amado, a nossa vida na manhã de hoje. E derrame sobre nós a Tua unção. A unção de ousadia, a unção de direção, de direcionamento. A unção de, mesmo sem vontade, tomar a decisão de prosseguir, de seguir em frente. De seguir em frente. No nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá, maravilhoso. Quero entregar para você essa palavra de hoje. Nem todo dia nós acordamos bem. Ontem eu dizia isso nos stories. Nem todo dia nós acordamos bem. E talvez hoje seja um dia que você não esteja bem. Nem todos os dias nós temos vontade de fazer algo, vontade de agir. Talvez o nosso corpo esteja cansado. Talvez a mente esteja sobrecarregada. Talvez haja ali uma vontade de desistir, né, que veio antes mesmo do dia começar. Antes mesmo de dar o primeiro passo. Mas eu quero te dizer algo com muito amor. Você não pode viver daquilo que você sente. Às vezes nós não sentimos. Nós não sentimos vontade de fazer, nós não sentimos vontade de agir, nós não sentimos vontade de ir em direção de algo. Então eu preciso entender isso, que eu não posso viver refém do meu sentir. Eu preciso encarar que no processo a vontade vai vir. Então às vezes eu não sinto essa vontade de rezar, às vezes eu não sinto a vontade de ir em tal lugar, às vezes eu não sinto vontade. Por quê? Porque às vezes eu estou com uma mente sobrecarregada, às vezes a minha vida me levou para isso, aquilo que eu tenho vivido tem me feito uma mulher sobrecarregada, uma mulher emocionalmente cansada, uma mulher que se cobra o tempo todo.
Talvez eu tente dar conta de tudo. E por conta disso, eu estou vivendo um momento que eu não sinto. Mas não é sobre você sentir. É sobre você agir mesmo sem sentir. E eu não estou dizendo de você não sentir no coração que é uma direção de Deus. Não é sobre isso. Mas muitas vezes nós não agimos porque nós esperamos ter a vontade para fazer algo. Nós esperamos ter a vontade para realizar algo. Ontem eu dizia isso nos stories. Essa semana eu fiz um atendimento e a minha mentorada, ela dizia: eu não tenho vontade, Maria. Eu não tenho vontade nem de levantar da cama. Tem dias. Eu tenho vontade de ficar só aqui no meu cantinho. Por quê? Porque muitas vezes nós esperamos sentir a vontade de agir. E por conta de tudo isso que eu falei, de situações, daquilo que eu identifiquei com você, de uma sobrecarga, emocionalmente cansada, porque talvez você se cobra muito, talvez você tente dar conta de tudo. E deixa eu te dar um alerta. Existe uma armadilha, e uma armadilha que muitas vezes ela é silenciada. É uma armadilha silenciosa, essa é a palavra correta. Uma armadilha silenciosa que muitas de nós acreditamos que para poder fazer algo, que para poder sair de onde nós estamos, isso na nossa área emocional, isso na nossa área espiritual, isso numa área profissional, a gente precisa sentir-se bem. Eu preciso me sentir bem. Então a gente toma certas decisões. Só quando a gente está bem é que nós vamos, por exemplo, ter um momento de oração. Só quando nós vamos se sentir bem é que nós vamos, por exemplo, à missa. Eu não vou mais à missa porque eu não me sinto bem com o sacerdote que está celebrando. Não, eu não quero mais fazer tal coisa porque eu não me sinto bem. Eu não vou fazer certa atividade física porque eu não me sinto bem. E assim por diante, a gente espera se sentir bem. Mas o se sentir bem é uma certa zona de conforto. Que de conforto não tem nada. Então isso é aquela mulher que muitas vezes é moderna, que ela se torna uma mulher emocionalmente exausta, e ela nunca vai se sentir bem para fazer determinada situação. Mas ela espera se sentir bem para ela poder agir. E o bem que eu digo não é um bem fisicamente, também. Mas é aquele bem que você fala assim: nossa, hoje eu estou em paz, então eu vou viver o meu dia bem. E às vezes nós acordamos não tão bem. E nós optamos o quê? Qual que é a nossa escolha? Ficar da forma com que nós acordamos. Aquela mulher que muitas vezes sente tudo de uma forma intensa e começa a decidir por aquilo que está sentindo. Muitas vezes a decisão que você tem é por conta daquilo que você está sentindo. Então eu não estou me sentindo bem, eu tomo a decisão de não fazer determinada situação, de não agir. E nós precisamos ter a sabedoria aqui, o discernimento. Porque quem vive do que sente, vive em uma certa inconstância. Porque você espera sentir para você poder agir, você espera sentir para poder fazer. Sabe um exemplo prático? Então é assim, hoje eu não estou com vontade de orar. Vou passar o dia, Deus sabe do meu coração. E aí a gente não ora. Por quê? Porque eu não acordei com vontade. Hoje eu não tô bem para fazer isso. Não tô bem, então não vou fazer. Você pode se permitir, mas é preciso ter um equilíbrio. É preciso ter um discernimento. Porque o que é você querer estar bem para fazer algo? Ou aquela frase assim, depois eu começo, depois eu faço. Vou esperar. Até onde essa espera que você está vivendo é uma espera saudável? Até onde essa espera, esse adiamento que você está vivendo é saudável? Porque a vida vai sendo adiada.
As situações da sua vida vão sendo adiadas. Aquilo que você deseja no coração vai sendo adiado. Por quê? Porque você espera sempre se sentir bem. E eu dizia para essa mentorada minha essa semana, a vontade, ela precisa ser uma questão de detalhe. Eu não preciso viver esperando, tomar uma decisão esperando sobre a minha vontade. Eu preciso tomar a decisão para que a vontade venha no processo. Quantas vezes você começou a fazer algo e aí você percebeu que aquilo era bom para você? Que aquilo era saudável, mas quando você começou não era. Você não gostava daquilo. Então, eu não posso adiar situações da minha vida esperando ter a vontade para aquilo. Porque muitas vezes essa falta de vontade é essa zona de conforto que eu me coloquei e que eu fico esperando aquilo que é oportuno. Eu não construo a oportunidade. A palavra de Deus em Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas, capítulo 6, vou pegar aqui. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Ó. Ela vai dizer assim, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Eu quero trazer isso para a sua vida hoje. Vai compartilhando essa live aqui, ó. Coloca a mãozinha ali, o dedinho ali nesse aviãozinho e vai compartilhando. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Presta atenção. Esse texto ele não está falando de qualquer forma somente com pessoas desmotivadas ou somente com pessoas motivadas. Não. Ele está falando com todas. Ele está dizendo para pessoas cansadas, para pessoas que estão relaxando no seu dia a dia, para pessoas que esperam sentir. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não relaxarmos. Essa palavra é muito profunda. Existem muitas pessoas fazendo o certo, mas sem um resultado imediato. E aí, por conta disso, ao longo do processo, o que vai acontecendo? Vai desistindo. Então, nós precisamos entender que eu não posso me cansar. Independente se eu tenho vontade ou não de agir, eu não preciso sentir, eu preciso fazer o bem. Fazer o bem não é só fazer o bem para o outro, é fazer o bem para mim. É fazer o bem naquilo que eu desejo, é fazer o bem naquilo que eu sonho, naquilo que eu almejo. O que precisa ser feito? Eu não preciso esperar a vontade, eu preciso fazer. Por quê? Porque eu vou colher olha o que a palavra está dizendo, se não relaxarmos. Se eu não relaxar, eu vou colher o bem. Então eu não posso esperar sentir para eu agir. Eu cuido da casa, mas ninguém reconhece. Então se ninguém reconhece, eu não vou agir. Não vou fazer. Eu me dou e parece que ninguém me valoriza. Então se ninguém me valoriza, então eu vou parar. Não relaxe. Não relaxe. Faça o bem. Porque no tempo certo você vai colher. Eu já tentei mudar, eu já tentei tudo, Maria, mas tudo parece igual. Eu já tentei mudar a minha personalidade, mudar o meu jeito de ser, no meu casamento, naquilo que eu estou vivendo, mas parece que tudo é igual. Não relaxais, não relaxamos. Por quê? Porque no tempo certo nós vamos colher. Então eu não preciso ter a vontade para agir. Será que vale a pena continuar? É claro que vale a pena continuar. Será que vale a pena agir mesmo sem vontade? É claro que vale a pena agir mesmo sem vontade. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, no seu tempo colheremos, se nós não relaxarmos. No tempo certo nós vamos colher, se nós não relaxarmos. Então, avance, mulher. Continue fazendo. Continue agindo em direção àquilo que você deseja.
Continue agindo, não deixe que as coisas do momento, que as situações que você vive, que aquilo que você enfrenta, desanime o teu coração, desanime a tua vida. Não permita isso. Por quê? Porque no tempo certo você vai colher. No tempo certo você vai agir. No tempo certo, você vai agir não, no tempo certo Deus vai agir. Se você está prosseguindo, se você está fazendo, mesmo sem sentir, Senhor, eu vou. Mesmo sem ter vontade de ir, eu vou. Por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo, não nos cansemos. Porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Nós desistimos tão fácil das coisas. Nós desistimos tão fácil das coisas. E Deus está dizendo, não desista. Porque no tempo certo você vai colher. A palavra também diz em 2 Coríntios, eu vou dizer só um versículo para você. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Essa palavra vai dizer assim, ó. Porque andemos por fé e não por vista. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que a nossa vida, ela não pode ser guiada por aquilo que estamos vendo, pela circunstância, nem pelo que nós sentimos. A sua vida não pode ser guiada por aquilo que você está vendo na situação que você se encontra hoje. Talvez o que você vê é um caos no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento familiar, na sua vida espiritual, na sua vida profissional, na sua vida financeira. Talvez o que você vê te dá todo direito de desistir. Talvez o que você vê não te impulsiona, não te dá vontade de seguir. Mas Paulo está dizendo para mim e para você, andemos por fé e não por vista. Aqui, a vista é a circunstância que você vive. O sentimento são as emoções. Aquilo que nós estamos sentindo. Às vezes nós não estamos com vontade. Eu não quero fazer, não vou fazer. Você tem todo o direito de não fazer naquele momento, mas você não pode permanecer nessa falta de vontade, no sentido de não fazer esperando a oportunidade de ter uma vontade para aquilo. Não! Eu preciso me organizar para isso. Eu não tenho vontade de ler. Eu sei que eu preciso, mas eu não tenho essa vontade. Então, eu preciso fazer, porque adulto tem que parar de mimimi. A fé, que é a palavra que São Paulo está se referindo aqui, é a decisão baseada na verdade e não na sensação, não é no que você sente. A fé que São Paulo está dizendo aqui é a fé que eu preciso no processo. Saber que eu não posso relaxar e que eu vou colher, não, independente do tempo. Tem dia que eu não me sinto suficiente. Tem dia que eu não me sinto capaz, tem dia que eu não me sinto forte, mas a minha identidade, ela não é construída naquilo que eu sinto. A minha identidade não é construída naquilo que eu sinto. Então, o sentimento, ele muda, a identidade não. Tem dia que eu me sinto assim, tem dia que não, tem dia que eu me sinto muito bem. Mas eu não posso agir de acordo com o meu sentimento. Tá fazendo sentido o que eu tô dizendo pra você? Clica aqui nesse coraçãozinho, coloca um joinha, responde aqui pra mim. Tá fazendo sentido? Porque eu não posso tomar decisões pelo meu sentimento. O sentimento, ele muda, a identidade não. Então eu não me sinto capaz. O não sentir capaz não diz que você não é. Porque eu não sou o meu sentimento. Eu sou a minha identidade. E a minha identidade em Cristo Jesus diz que eu sou capaz. Entende? Quantas coisas você já perdeu, não porque você não podia, mas porque você não sentia e esperava sentir. Talvez não começou um projeto, talvez você não começou algo que tanto desejava na sua vida porque você esperava sentir. Talvez você não terminou algo importante que você começou porque você não sentia vontade. Talvez você não se posicionou porque você tomou a decisão de ficar como estava. Talvez você não permaneceu porque você tomou a decisão. Muitas de nós fracassamos, não por falta de capacidade,
mas por falta de constância. E sentir o desejo da constância, de fazer um pouco a cada dia, não depende da minha vontade. Eu preciso ir, mesmo sem sentir. É um pouquinho de cada dia. Uma maturidade, uma virada de chave que eu quero trazer para você. Uma maturidade espiritual é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. Não andeis pela vista. É o que São Paulo está dizendo, mas pela fé. Eu não posso andar por aquilo que eu vejo, mas eu vou andar pela minha fé. Se Deus colocou isso no meu coração, eu vou. Se Deus está dizendo vai, vai então. Não andeis pela vista, não andeis pela circunstância. Então pare de negociar com o seu emocional. Nem tudo que você sente é verdade. Ah, eu não me sinto capaz, mas é verdade? Não. Então eu vou fazer. Crie uma disciplina espiritual. É criar mesmo sem vontade, é fazer mesmo sem vontade, é começar mesmo sem ânimo. É continuar mesmo estando cansada, emocionalmente exausta, mas eu vou sair disso, eu tomo a decisão para isso. Honre o seu hoje. Honre o seu hoje. Porque é o único momento que você tem. Certeza, a certeza é do agora. Daqui para frente eu não sei. Mas a certeza é do agora. Esse dia não volta mais. Ontem eu dizia isso, até me emocionei quando eu estava gravando um vídeo. Deus, ele já te deu a graça do hoje. Não viva adiando o que já é possível hoje. O que já é possível hoje. E talvez hoje você não esteja bem, e tá tudo bem. Mas você ainda pode continuar. Por quê? Porque não se baseia pela circunstância. Se baseia por aquilo que Deus coloca no coração. Continuar já é uma forma de vencer. Eu decido. Não andeis pela vista, mas pela fé. Coríntios. E aqui o versículo que eu vou dizer mais uma vez. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Não relaxe. Prossiga. Prossiga. Mesmo sem vontade. Prossiga. Deus, ele fortalece você. Não para você sentir, mas para você permanecer naquilo que você precisa fazer. Então, se essa palavra falou para você, falou com você, decida continuar. Decida continuar. Maravilhosa! Hoje foi um pouquinho mais cedo. Eu preciso finalizar aqui. Tem uma consulta daqui a pouco. Mas eu quero deixar essa mensagem para você. Não andeis pela circunstância, pela situação. Não tome decisões pela situação. Ah, eu decido desistir. Não, por conta daquilo que está acontecendo. Mas pela fé. Você não precisa ter vontade para continuar. Basta você tomar a decisão de prosseguir. Continue. Um beijo no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Ah, e eu preciso fazer um convite. Você, mulher que é de Curitiba. Hoje é o último dia para você adquirir o primeiro lote do Elas que vai acontecer dia 18. É o último dia com desconto. Você adquire o voucher hoje e você vai participar de um encontro maravilhoso, um encontro transbordante que vai acontecer no dia 18, num sábado à tarde. É um encontro de mulheres que vai ter conexão, vai gerar um conhecimento profundo de inteligência emocional, espiritualidade. Nós vamos estar juntas. E vai ser maravilhoso nós estarmos juntas no dia 18. Então, se você é de Curitiba, digita ali um eu quero, que eu mando o link para você. Você adquire esse voucher, vai ali junto conosco no momento de conexão. Iremos tomar um café juntas nesse sábado à tarde. E, gente, vai ser maravilhoso. Quem já participou sabe o que é o Elas. Então, eu quero entregar esse convite para você e vem para dentro dessa jornada que vai ser transbordante. Gislaine, Deus me colocou nessa live, que profundo foi, pura confirmação. Deus abençoe. Amém, Gislaine. Beijo no seu coração. Por você valeu a pena. Linda, que linda. Meninas, um beijo no seu coração. Até a semana que vem. Semana que vem horário normal, 7h37. Mas hoje eu preciso ir. Beijo, Deus abençoe. Vamos pro Elas.